Bom, então, Carlos, se me permite, só queria dar aqui as boas-vindas, passo-lhe já a palavra. Obrigada pela vossa presença. Esta sessão já esteve marcada uma vez e foi adiada. Houve aqui alguma confusão entre o ser presencial, e online, e apesar de nos gostarmos todos de ver ao vivo e a cores, de facto, para quem está mais longe, e são vários dos nossos associados que vêm, de longe, um, é realmente muito conveniente. Eu quero só agradecer ao Carlos Abade e à Gisela Borges por estarem connosco nesta sessão. Esta é uma sessão, a maioria de vocês estão ligados ou conhecem bem, e ainda não, se ainda não estão, vão estar ao programa Empresas Turismo 360 e também já sabíamos que estava em tempo de se desenvolver uma ferramenta que viesse, no fundo, fazer aquilo que o Peter Drucker diz, não é? O que não se pode medir, não se pode gerir, e, portanto, também para este efeito era necessário que existisse uma ferramenta que fosse monitorizando aquilo que são os objetivos e os progressos nas metas da sustentabilidade. Esta sessão, eu pedi realmente ao Dr. Carlos Abade que fosse uma sessão de trabalho ainda, não é uma sessão totalmente fechada, porque tínhamos falado ambos e sentimos também a necessidade de ouvir um bocadinho o que é que os hoteleiros tinham a dizer sobre o funcionamento da plataforma e a forma e os dados que são pedidos. O Dr. Carlos Abade, a doutora Gisela Borges vão explicar um bocadinho algumas das opções que foram feitas e qual o fim que se pretende com as mesmas. E eu propunha que se fizesse a apresentação, se o Dr. Carlos Abade ou a doutora Gisela quiserem considerarem que é oportuno ir interrompendo para nos ouvir, tudo bem, se não, ou por secções, ou por fases, ou perceber um bocadinho o que é que se vai, como é que a mecânica da coisa vai funcionar. Há outras ferramentas, eu queria dar nota disto. Esta está, de facto, a Forrest está ligada ao programa Empresas de Turismo 360. Eu propunha para já que se começasse e depois eventuais, enfim, opiniões pudessem ser partilhadas nesta sessão. Como eu dizia, é realmente mais uma sessão, creio eu, pelo menos era essa um bocadinho a nossa intenção, de trabalho e de apresentação desta plataforma e de sensibilização para os fins que se procuram com a implementação da mesma nas nossas unidades. Portanto, Carlos, acho que era um bocadinho isto, não vou dizer mais, acho que depois a apresentação também fala por si. Muito bem, então, bom dia a todos, muito obrigado por estarem presentes. Como a Cristina disse, e aproveito desde já para agradecer à HP e à Cristina Cisa Vieira em particular, por se ter disponibilizado de imediato para nós desenvolvermos esta ação junto de vós. Mas como a Cristina disse há pouco, de facto, o que não se pode medir não se pode gerir. E esta, de facto, foi enfim, a pedra de toque para nós conseguirmos desenvolver esta ferramenta, a Forest. É uma ferramenta que é desenvolvida no contexto do programa Empresas de Turismo 360, foi desenvolvida em concreto, em articulação connosco, claro, mas em concreto pela Seymour, que também está aqui connosco. E basicamente o objetivo desta sessão é uma sessão de trabalho e visa no fundo dar conta de como é que a ferramenta funciona e sobretudo também ouvir da vossa parte, porque grande parte de vós já estão no programa Empresas de Turismo 360 e alguns até já estão a reportar e poderem também darem-nos nota de eventuais dificuldades que tenham na utilização da ferramenta. Também dar aqui uma nota de que nós estamos, de certa forma, a acelerar o caminho, porque ainda antes do final do mês de abril está prevista a primeira conferência de reconhecimento das empresas Turismo 360. É algo que nós estamos a preparar para que de facto se faça o reconhecimento público das empresas que fizeram e estão a fazer este caminho, e era importante
que nessa altura o maior número de empresas pudesse já ter feito o respectivo reporte na ferramenta. Para aqueles que eventualmente não acompanham ou não têm acompanhado o programa desde o início, só dar aqui 2 ou 3 notas, eu depois vou passar à Gisela Borges, que depois fará a apresentação da ferramenta e antes disso falará um bocadinho sobre Empresas de Turismo 360, mas na sua essência o programa Empresas de Turismo 360 visa acelerar a incorporação nas empresas do setor do turismo de estratégias ESG, Environmental, Social and Governance. É uma matéria que hoje está muito em cima da mesa. Aliás, ainda há pouco tempo foi aprovada uma diretiva que estabeleceu prazos relativamente àquilo que é as obrigações das empresas em matéria de reporte, ESG, e portanto é um tema que vai começar de facto a acelerar. Naturalmente, é evidente que quem fala de sustentabilidade não pode estar alheio a este tema do ESG. É um tema que tem a ver com o mercado. Hoje, enfim, ou estamos alinhados com este tema da sustentabilidade, ou muito provavelmente a curto prazo ficaremos sem mercado. Não é uma questão de ficarmos menos competitivos, é ficaremos sem mercado. É um tema que interfere também na eficiência das próprias empresas, não é? Quando nós estamos a mexer aqui ao nível daquilo que são a utilização dos recursos, nós estamos a incrementar a eficiência das nossas empresas e com isso estamos a ganhar valor. E é um tema que tem a ver com o acesso a financiamento. Porque hoje todos os bancos, quando fazem a sua análise de risco, têm em cima da mesa 2 papéis, um que diz respeito à situação financeira da empresa e outro que diz respeito à situação da empresa do ponto de vista de sustentabilidade. Essa dimensão é uma dimensão que já existe, já está a ser ponderada nos bancos. Provavelmente alguns de vós, quando pediram agora há pouco tempo financiamento, provavelmente receberam dos bancos um conjunto de perguntas em matéria de sustentabilidade, precisamente por isto, porque efetivamente isso já intervém naquilo que é a percepção de risco por parte dos bancos relativamente às empresas que vão financiar. E por isso é um tema que naturalmente que interessa a todas as empresas. O Turismo Portugal, naturalmente, nos seus instrumentos de apoio financeiro, começará, e está já a introduzir, esta dimensão, ou seja, a exigência de que esteja associado ao programa Empresas de Turismo 360 para que, de facto, possa haver acesso ao financiamento. Portanto, é um tema que é muito importante, quer do ponto de vista de negócio, do ponto de vista do mercado, quer do ponto de vista daquilo que é conseguir, enfim, captar o financiamento necessário para a continuidade da atividade da empresa. E é por isso que estamos aqui, estamos a fazer este trajeto juntos. A ideia é esta mesma, é acelerar um processo que é incontornável. E nesse contexto, o que faltava neste programa Empresas de Turismo 360 era, de facto, termos uma ferramenta que fosse friendly, que fosse robusta e que pudesse ajudar as empresas no processo de reporte. Porque é uma ferramenta que permite não só o reporte, mas depois permite automaticamente gerar os relatórios de sustentabilidade. E, portanto, a partir daí poder fazer o acompanhamento daquilo que é a situação da empresa nos mais diversos níveis desta dimensão do ESG. Esta ferramenta ficou pronta, já está a ser utilizada, mas a nossa ideia é de ver convosco, de facto, se ela está conforme, se está adequada, se há alguma coisa que devamos fazer mais, porque o objetivo é que levar o maior número de empresas a fazer o reporte, porque isso significa o quê? Significa que introduziu na sua gestão esta preocupação de monitorização e de acompanhamento daquilo que é a sua atuação ao nível ambiental, ao nível social e ao nível de governação. Eu ficava por aqui, enfim, eu vou passar a palavra à Gisela Borges, também aqui do Turismo Portugal, a quem também agradeço pelo papel absolutamente extraordinário que tem tido no desenvolvimento deste programa, a Elizabeth Félix também, mas hoje está a gozar os seus merecidos dias de férias, e desejo a todos uma boa sessão e um resto de bom dia de trabalho. Muito obrigado. Olá, bom dia. Eu vou partilhar aqui a minha tela. Espero que já consigam ver. Pronto, e antes de começar a mostrar-vos a Forest, eu queria muito rapidamente introduzir um pequeno conjunto de slides, só para terem ou conseguirem ter uma rápida visão de contexto ou uma visão de enquadramento do programa Empresas de Turismo 360 e da ferramenta. E começava rapidamente com os desafios que nós tínhamos quando, há cerca de 2 anos,
começámos a pensar naquilo que poderia ser o modelo do Programa Empresas de Turismo 360. E o primeiro desafio foi, desde logo, anteciparmos e prepararmos o trabalho de reporte das empresas do setor do turismo. Na altura, estava em preparação a proposta de nova diretiva da União Europeia de reporte de sustentabilidade corporativa, que o Dr. Carlos Abad já falou, e que ia substituir a que já estava em vigor desde 2014, portanto é a chamada CSRD, a Corporate Sustainability Reporting Directive, e que, entretanto, foi publicada em dezembro do ano passado, e, independentemente da timeline de aplicação desta diretiva, nós estamos a falar, consoante as empresas, de um período entre 2025 para o ano fiscal 2024 a 2029 para o ano fiscal 2028, era fundamental criarmos condições para que todas as empresas do setor começassem a juntar dados de desempenho em matéria de sustentabilidade. Portanto, e não só as empresas abrangidas pela nova diretiva, portanto, as grandes empresas, as PME cotadas, mas também todas as restantes empresas, porque, por um lado, elas iriam ser chamadas a prestar informação enquanto fornecedoras de empresas abrangidas pela diretiva e porque, por outro lado, iriam inevitavelmente ser impactadas pelos condicionamentos relacionados com o funcionamento do próprio mercado, e o Dr. Carlos Abad também já falou nisso, no que respeita à obtenção de financiamento junto da banca. Porque a banca estava ela própria a ser pressionada a nível regulatório para divulgar, fazer o disclosure de informação sobre a sustentabilidade dos créditos concedidos. Portanto, a preocupação aqui foi criarmos todas as condições para que todas as empresas do setor pudessem então começar a medir o seu desempenho ESG para estarem então preparadas para o que estava para vir. Peço desculpa, passei aqui rapidamente. O segundo desafio é o desafio de atendermos às diferentes realidades do setor. Portanto, estamos a falar de um setor que é complexo, porque é multidimensional, portanto, existem empresas de várias dimensões, existem empresas de várias tipologias de atividade e, portanto, nós não iríamos poder ter todas as empresas a reportarem todas exatamente o mesmo. E depois o terceiro desafio era procurarmos testar cada ideia, cada conceito, cada processo, cada metodologia, não só com os nossos 18 parceiros no programa, mas também com algumas empresas do setor, e esse foi de facto um trabalho que fizemos e que foi imensamente útil para nós e de facto estamos muito gratos às empresas que estiveram connosco ao longo desse processo. Este processo envolveu essencialmente quatro momentos essenciais. Portanto, o primeiro momento foi chegarmos a este conjunto de 22 temas materiais ESG, portanto 22 temas que nós consideramos que eram fundamentais para o setor do turismo, e eles estão distribuídos pelas três dimensões, Environmental, Social e Governance, portanto ambiental, social e governação. Depois, o segundo passo foi construirmos uma matriz de materialidade que fosse então aplicável a todo o setor do turismo, ou seja, nós fizemos o desenho da aplicação de cada um dos 22 temas materiais por dimensão da empresa e depois por área de atividade do operador. Depois criámos uma estrutura de relatório de sustentabilidade, portanto, uma estrutura que não só estivesse alinhada com aqueles que são os estándares globais de reporte em matéria de sustentabilidade e ESG, em matéria de reporte de informação não financeira, mas que também estivesse então alinhada com as diferentes dimensões das empresas e acautelámos de facto essas diferenças na estrutura do relatório de sustentabilidade que criámos. Depois, o quarto momento foi então o de criarmos um sistema de informação que conseguisse suportar um processo de recolha e um processo de monitorização de indicadores ESG. Quando concluímos este trabalho, nós conseguimos então compor aquele que é o portfólio do Programa Empresas de Turismo 260, onde temos na base as ações de capacitação em gestão ESG, nós já vamos na 9ª edição destas ações. Depois temos o Guia de Apoio ao Relato do Desempenho e Sustentabilidade, que é um documento que explica de forma muito simples cada um dos temas materiais de reporte e cada um dos vários indicadores de reporte que nós definimos para cada um dos temas materiais, e ele está disponível em exclusivo para as empresas aderentes do programa. Ele foi baseado nas chamadas normas GRI, ou seja, nas diretrizes da Global Reporting Initiative, que são reconhecidas internacionalmente como representando as melhores práticas de relato de informação não financeira. E depois, finalmente, temos aqui a nossa floresta, a Forest, a ferramenta organizacional de reporte da sustentabilidade no turismo, e que é então um motivo que nos junta a todos neste webinar. Depois deste enquadramento, como é que uma empresa acede à Forest? Ela começa por entrar neste link
para o site do Programa Empresas de Turismo 360 e é aqui que a empresa tem de formalizar a sua adesão ao programa. Portanto, ela preenche um formulário muito breve, ela só tem de indicar se é uma empresa autónoma ou um grupo, indica a dimensão, indica a localização da sede, indica a atividade turística e depois tem de inserir então os dados daquele que será o interlocutor da empresa. Esse interlocutor tem que ser um administrador, um sócio ou um quadro da empresa, aí coloca o nome, o NIF, a função, o e-mail e o telefone e, portanto, ao aderir, a empresa passa então a ter acesso ao guia de apoio ao relato, que eu falei, e à Forest, e também a um guia de utilização da ferramenta Forest. E quais são as funcionalidades gerais da ferramenta? Ela está acessível online, a partir de qualquer dispositivo, portanto, ela está em ambiente cloud e, portanto, qualquer dispositivo com ligação web poderá aceder à ferramenta. Ela funciona principalmente a partir de um questionário, que vocês vão ver, onde são introduzidos os vários dados relativos às categorias, portanto, ambiental, social e governação. Para além do questionário, ela disponibiliza depois um dashboard ESG, ou seja, é um painel com vários gráficos e analytics sobre o desempenho e depois com os vários KPIs, portanto a Forest mede até 430 KPIs e, portanto, ela dá uma visão muito detalhada sobre aquilo que é o nível de maturidade da organização nesta matéria. Também estão incluídas funcionalidades de exportação e importação de dados, isto para que a empresa possa criar facilmente documentos internos. Há também um registro histórico, portanto, ou seja, a empresa consegue sempre ir acompanhando a evolução do seu desempenho ao longo do tempo e depois ela consegue comparar dados entre vários anos. E finalmente existe uma funcionalidade de gestão de utilizadores, ou seja, podem ser identificados utilizadores com diferentes permissões, portanto, no que respeita à utilização da ferramenta, portanto, seja ao nível de visualização ou consulta de dados, seja depois ao nível da edição de dados. Pronto, esta era uma rápida apresentação para se fazer aqui uma contextualização do programa e vamos então agora entrar na ferramenta. Portanto, aqui é a página de entrada, onde tem que fazer, se for o primeiro acesso, tem que fazer aqui o registro normal, portanto, introduzem o nome, o e-mail, o NIF e a palavra passe, confirmam. É importante que o NIF que colocarem aqui corresponda a um NIF de uma organização aderente do programa Empresas de Turismo 360, isso porque a ferramenta faz a validação dessa informação, portanto, ela não permite a entrada de NIFs que correspondam a organizações que não sejam organizações aderentes do programa. Depois de fazerem então este registro, a entrada e o acesso normal à ferramenta faz por um login normal, em que basta colocarem o NIF e a palavra passe e entram. Quando acedem à ferramenta, a primeira coisa que vem é esta welcome page. Ela começa aqui logo com o desafio que é colocado às empresas pela Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Depois temos aqui uma síntese do que é o desempenho ESG, portanto, nas suas três vertentes, ambiental, social e governação. Depois temos as principais funcionalidades da Forest, isto ao nível de agregação de informação e ao nível de monitorização e reporte do desempenho ESG. E depois, no final, vocês têm os contactos da equipa do Turismo de Portugal, onde estou eu, onde está a doutora Elizabeth Félix, que seguramente todos conhecem e com muita pena não pôde estar hoje convosco, e depois também a equipa da Seymour, que nós temos aqui representada na sessão pela Catarina e pela Joana, portanto, e todos nós estamos disponíveis para vos ajudar então com qualquer dúvida ou qualquer problema que tenham na utilização da Forest. Ela aparece aqui também um ponto de ajuda. Portanto, quando clicam, abre para um formulário, portanto, colocam o nome, o endereço de e-mail e depois a questão para a qual precisam de ajuda e depois a equipa rapidamente trata e resolve aqui a questão que vocês reportarem. Depois, a primeira coisa que é importante que façam quando entram na ferramenta é criar a estrutura da organização. Portanto, aqui em cima vocês têm um menu, que é um menu que acompanha toda a navegação do utilizador pela ferramenta. Portanto, tem aqui o painel geral, que é aqui o Welcome Page, depois tem os questionários, que eu vou abrir daqui a pouco. Tem uma área de biblioteca,
que eu vou mostrar. Portanto, tem aqui uma biblioteca que está dividida por uma área que centraliza, portanto, toda a documentação relacionada com os frameworks de reporte de informação não financeira, e muito importante, tem aqui então as normas GRI, que eu falei há pouco. Portanto, é uma lista de normas que está em português do Brasil. Portanto, tendo alguma questão e não percebendo bem o que é que se pretende quando se coloca uma determinada questão para inserir em um determinado dado, portanto, basta irem aqui, por exemplo, aqui o desempenho económico, clicam e entram aqui na norma GRI. Todas as normas têm este aspecto e são bastante completas, elas explicam bem, portanto, os vários conceitos que nós utilizamos, valor económico direto gerado, valor económico distribuído, portanto, e conseguem perceber exatamente o que é que se pretende quando são solicitados determinados dados ou determinadas informações relacionadas com os vários temas. Depois, tem esta área pessoal, portanto, onde podem colocar todo o tipo de documentação relevante para vós. Depois ficarão aqui também guardados os relatórios de sustentabilidade que a organização for produzindo através da ferramenta. Mas, como eu dizia, a primeira coisa e mais importante é, de facto, entrarem aqui na parte da organização e aqui entra o interlocutor, portanto, a pessoa que foi identificada na adesão ao Programa Empresas de Turismo 360 e que acede à ferramenta, e ele vai então criar a estrutura da organização, ou seja, a estrutura da unidade de reporte. Esse processo de criação é um processo muito simples, estivemos a falar de uma empresa normal. Se for um grupo de empresas, em que temos uma empresa-mãe, depois temos várias empresas filhas e várias atividades ou unidades económicas, aí esse processo de criação pode não ser tão simples, e por isso eu pedia, se calhar, à Catarina, para descomplicar um bocadinho aqui este processo de criação da unidade de reporte e de gestão dos utilizadores da ferramenta. Catarina, vou terminar aqui a partilha. Combinadíssimo. Bom dia a todos, primeiro que tudo. E agora, se calhar, vou partilhar aqui então o meu ecrã. Eu não consigo fazer partilha, Gisela. Parece-me que só os organizadores é que conseguem partilhar. Eu vou torná-la apresentadora. Não, já consigo. Obrigada. Portanto, eu agora, aqui a minha ideia é fazermos uma demonstração daquilo que será o percurso que tem que ser feito pelo interlocutor identificado pela empresa quando adere ao programa Turismo 360 e o que é que tem que fazer numa fase inicial, tanto na criação da estrutura organizacional da empresa, como depois para fazer a gestão de utilizadores. Portanto, como dizia a Gisela há pouco, o primeiro passo é então vir aqui ao menu de organização e vir criar a estrutura de empresas. Como é que isto acontece? Eu vou fazer aqui uma estrutura minimamente simples, mas vou fazer como se fosse um grupo empresarial. Portanto, o primeiro passo é vir aqui ao botão do mais em cima, criar uma nova empresa, e aqui a pessoa vai dizer, eu vou criar aqui uma estrutura simples e vou chamar Hotel A àquilo que seria a empresa-mãe dentro do grupo. Portanto, tenho que dizer a designação da empresa ou não. Depois, aqui não tenho empresa-mãe, não seleciono nada porque é a própria. Seleciono o setor de atividade. Portanto, eu vou dizer que tenho um hotel com restaurante. Seleciono o país, o concelho, onde é que é a minha sede fiscal. Coloco depois o NIF da empresa e seleciono a dimensão da mesma. Depois aqui tenho que colocar o início de atividade da empresa em questão. E aqui posso escolher um código de cores que esteja associado à mesma. Faço guardar e neste momento já tenho a minha empresa-mãe criada na plataforma. A partir deste momento vou começar a criar então as empresas filhas. Vamos imaginar que eu tenho então um hotel A1 que tem como empresa-mãe o Hotel A. Portanto, assim que eu carrego neste campo da empresa-mãe, aparecem-me todas as empresas que eu criei anteriormente. Portanto, vou selecionar o Hotel A. Vou criar aqui um hotel sem restaurante. Por favor, interrompam-me se tiverem dúvidas.
Vou dizer aqui o NIF da empresa, novamente a dimensão, o início da atividade. E neste momento já tenho o Hotel A1, que é uma empresa filha, que está associada à empresa mãe, como podem ver nesta coluna, e a empresa mãe é o Hotel A que eu tinha criado primeiramente. Como podem ver, o processo é sempre o mesmo, imaginando aqui que a minha estrutura, portanto, se fosse apenas Hotel A, empresa mãe e 2 filhas, o processo seria exatamente o mesmo, portanto, eu agora criava aqui um Hotel A2, em que a empresa mãe identificada iria ser novamente o Hotel A, imaginando que a minha estrutura é mais complexa, portanto, eu posso ter o Hotel A como empresa mãe, empresa filha, Hotel A1, e dentro desse ainda ter outras unidades de negócio. E, portanto, o que eu faria aqui é, quando escolho a empresa mãe, vou então escolher o Hotel A1 para criar essa ramificação na estrutura organizacional. Não sei se até agora estou a ser clara, se tem alguma dúvida. Posso avançar, Gisela? Sim, Catarina, avança depois, havendo dúvidas, depois também Se houver esclarecemos. dúvidas, esclarecemos no fim. Pronto. O segundo passo, muito importante nesta fase, é o interlocutor vai ficar aqui com a responsabilidade de criar todos os utilizadores que querem que contribuam para o preenchimento do questionário relativo a cada unidade de negócio criada. Para isso, tem que vir a organização e utilizadores, e aqui vou criar tantos utilizadores que eu queira para me ajudarem neste processo de reporte das várias unidades de negócio que eu tenho. Para criar um utilizador, novamente, tenho aqui o botão mais para criar um novo. Tenham em nota que é sempre importante, têm sempre que clicar neste tick para que o utilizador fique ativado na plataforma. Vou dizer que o utilizador é uma Catarina A, com NIF vou colocar aqui um e-mail pessoal. Portanto, a partir do momento em que um utilizador seja criado com um endereço de e-mail, já não pode ser repetido o mesmo para um outro utilizador. Portanto, a plataforma não permite. Ter em nota essa situação. Atribuo aqui uma palavra passe. Eu, como interlocutor, vou atribuir uma palavra passe completamente aleatória, que depois o utilizador vai poder alterar. E já explico como. Aqui tenho que escolher o local e faço guardar. E agora já criei um utilizador. Eu sigo exatamente este mesmo processo para todos os utilizadores que eu queira criar. Importante dizer que, quando crio acessos para todos os utilizadores do meu grupo empresarial, por exemplo, o que eu vou dizer é, vou enviar um e-mail ou comunicar a essa pessoa, criar um utilizador na plataforma Forest com o e-mail X que me foi dado, e neste momento, quando a pessoa vai ao link para fazer login na plataforma, pode fazer recuperar password, mete o seu e-mail e recebe imediatamente um e-mail para fazer o setup de uma palavra passe intransmissível e pessoal. E a partir daí faz login com a palavra passe definida por ele. Importante agora dizer que, para a gestão de utilizadores funcionar e para que apenas os utilizadores que queremos tenham acesso às empresas devidas, portanto, vamos imaginar aqui que este utilizador Catarina A que eu criei agora só pode ter acesso e faz parte da empresa Hotel A1, e eu quero que ele me ajude no Hotel A1. O que é que eu preciso fazer? Quando venho à lista de empresas que já criei anteriormente, carrego aqui no botão editar e temos aqui um campo que diz users. Neste campo, quando eu carrego, vão-me aparecer os users, todos os users que eu criei na lista de utilizadores. Portanto, para que esta pessoa tenha acesso a esta empresa, eu tenho que vir aqui e selecionar, o user fica a aparecer aqui no campo e eu faço guardar. A partir deste momento, o user Catarina A consegue ver o que está relacionado com a empresa Hotel A1 que eu já tinha criado. Depois disto tudo estar feito e os utilizadores estarem associados às empresas devidas, eu passo então à secção de questionários e é aqui que temos que criar um questionário para cada uma das unidades de reporte que criámos na lista de empresas. Aqui, novamente, vimos ao botão mais, cá em cima, e vamos aqui criar um questionário para a empresa, por exemplo, Hotel A1. Vamos ter que criar um questionário para cada empresa que criarmos, para depois, quando se consolidarem os dados, dar exatamente o resultado para o grupo empresarial. Aqui o questionário é o questionário TDP, que foi o questionário customizado aqui para este projeto do Turismo de Portugal, e depois aqui escolho o período de reporte a que diz respeito a este questionário. Portanto, aqui
já vem por defeito, que é o ano 2022, poderão adaptar depois em momentos futuros para o ano que for conveniente. Neste momento em que estou a criar o questionário, como o hotel A1 é da responsabilidade do utilizador Catarina A, que eu já associei à empresa, venho aqui novamente e associo o utilizador Catarina A este questionário para que ela possa preencher os campos. E faço guardar. A partir daqui, o questionário está a ser criado e tem logo uma inicial em que aparecem os vários tópicos que são abordados ao longo do questionário, com os vários subtópicos que estão dentro de cada secção. Eu vou clicar aqui numa qualquer, só para vos mostrar que dentro da gestão de utilizadores, portanto aqui depois você tem um lateral em que corre o questionário de A a Z, sendo que podem abrir o detalhe para ver os vários tópicos depois que estão dentro de cada secção. Importante dizer que esta gestão de utilizadores vos permite associar vários utilizadores a um questionário e, nesse sentido, alguns utilizadores poderão ter um conhecimento, por exemplo, da área ambiental que o outro não tem. O que é que eu posso fazer aqui? Em cada questão tem um ícone de utilizadores e eu aqui posso designar um utilizador específico para que eu quero que responda a esta questão. Portanto, eu venho aqui, digo que quero atribuir esta pergunta ao utilizador Catarina A, faço guardar, e esta questão, este utilizador vai receber uma notificação, portanto, quando entra na sua área, aqui em cima, no ícone das notificações, vai estar a bold, e quando entra, vai-lhe dizer a pergunta X foi-lhe atribuída pela pessoa Y para que a preencha. E assim que carrega em cima dessa notificação, sou redirecionada para a pergunta que tenho que preencher no questionário. E, portanto, isto aqui facilita depois a divisão de trabalho e a distribuição de trabalho dentro do grupo ou dentro da empresa, que pode ser uma empresa única. E pronto, acho que fiz aqui a overview das funcionalidades e do funcionamento. Agora, se tiverem dúvidas, podemos aqui esclarecer, claro. Se calhar continuávamos na apresentação da ferramenta e depois no final tirávamos então um tempo para dúvidas, não é? Se acharem bem. Claro. Então, vamos lá então partilhar outra vez. Eu estava aqui a mostrar-vos a biblioteca, a Catarina, entretanto, já mostrou como é que se cria aqui um questionário. Aqui a parte dos questionários está dividida em duas áreas, portanto, temos os questionários que estão em curso, portanto, aqueles que ainda não foram submetidos, e depois teremos os questionários que já tenham sido submetidos. Portanto, vamos criar aqui um questionário de teste. Eu já tenho aqui uma empresa que já criei. Portanto, a Catarina já vos mostrou como é que isto se faz, portanto é o questionário de TDP, aqui o ano de reporte, que vamos colocar aqui 2022, mas pode ser também o ano 2021, não vamos aqui colocar users e vamos fazer o guardar. Aqui começa a ser preparado o questionário. E depois aqui vocês conseguem começar a colocar os vossos dados de reporte a partir de qualquer ponto que aqui tem. Portanto, podem começar a preencher a parte da governação primeiro, depois passar para o social, passar para o ambiente, mas aqui para efeitos de demonstração, se calhar nós vamos seguir aqui o caminho ou a jornada que está no guia de apoio ao relato do desempenho em sustentabilidade e, portanto, fazemos aqui isto tudo seguidinho. Começando aqui com o perfil da entidade. Aqui o que o utilizador vai inserir é a informação, no fundo, de caracterização da unidade de reporte, ou seja, ele vai explicar qual é que é o contexto da organização e vai colocar alguns detalhes sobre a unidade de reporte. Portanto, estão aqui fundamentalmente detalhes previstos nas normas GRI, que eu já falei, e portanto o que nós quisemos aqui acautelar foi a informação que a GRI reconhece como sendo a informação essencial para se fazer então a correta caracterização da organização que pretende reportar. Portanto, temos aqui conteúdos relacionados com a atividade geral da entidade, com a cadeia de valor, portanto, temos aqui a parte dos trabalhadores, temos a parte dos fornecedores também, aqui o cliente, portanto, com uma caracterização do perfil do cliente, o nível de satisfação nas plataformas, número de reclamações, número de elogios, depois aqui a parte dos fornecedores, em que se vai indicar qual é o tipo de fornecedores, quais os fornecedores de primeiro nível ou diretos, a localização dos fornecedores, e depois há aqui questões que nós tivemos que acautelar e que dizem respeito a algumas matérias que resultaram de necessidades que o setor bancário identificou no reporte da sustentabilidade das empresas nos seus processos de crédito.
Portanto, como eu tinha dito no início, toda a metodologia de trabalho que está por trás desta ferramenta, ela foi discutida com os nossos parceiros no programa Empresas 3260, portanto, onde estão várias instituições de crédito, e foi sempre transmitida por estas instituições a importância de existir um alinhamento do reporte com aqueles que são os normativos comunitários em matéria de disclosure de informação sobre sustentabilidade no setor dos serviços financeiros. E, portanto, quando vocês veem aqui questões como estas duas, portanto, relacionadas com trabalho e exploração infantil na cadeia de valor e com incidentes com escravatura moderna, portanto, tem exatamente a ver com isso, é porque nós tivemos, de facto, que acautelar o alinhamento com a chamada SFDR, portanto, a Sustainable Finance Disclosure Regulation, que é o regulamento de divulgação de finanças sustentáveis. Pronto, depois de preencherem toda esta parte, entram no capítulo do desempenho económico, e aqui, de novo, nós temos aqui as normas GRI a orientar o reporte dos dados relacionados com este tema. E o que é que se pretende aqui? O que se pretende é indicar o perfil económico da organização. Portanto, o que a organização vai fazer, ela vai relatar o valor económico direto e o valor económico distribuído gerado, portanto, ou seja, nós temos as receitas, temos os custos operacionais, temos os salários, temos os benefícios aos empregados, os pagamentos ao Estado, temos depois os investimentos que são feitos pela organização na comunidade, o investimento total, colocando o investimento total primeiro, depois o investimento na comunidade, investimento em inovação, investimento em digitalização e segurança. Eu queria chamar a atenção que aparecem ao longo da utilização da ferramenta aqui uma série de pontos de ajuda, portanto, ao clicarem aqui nesta bolinha com o i, aparece aqui o que é que se entende por investimento na comunidade, portanto, aqui não inclui donativos, patrocínios e ou mecenato dirigidos à comunidade, portanto, isto ao longo da utilização da ferramenta vocês vão sempre encontrar estes pontos de ajuda. Nós aqui também procuramos acautelar algum alinhamento com a taxonomia europeia, isto apesar de o turismo não estar na lista de atividades económicas que estão abrangidas pela taxonomia europeia, porque foi uma área onde se entendeu, onde se considerou que o investimento sustentável não iria ter o maior impacto para o alcance das metas climáticas da União Europeia. Portanto, saberão seguramente que com a publicação deste regulamento, as empresas passaram a ter de comunicar qual é o nível de alinhamento das suas atividades com objetivos de sustentabilidade, isto porque o objetivo da taxonomia europeia foi fazer o direcionar os fluxos de investimento para atividades que são consideradas sustentáveis. Portanto, e para isso acontecer, o que se fez foi definir critérios de classificação muito objetivos para que as empresas pudessem então divulgar a proporção de atividades económicas ambientalmente sustentáveis que estão então alinhadas com a taxonomia. Portanto, o que nós fizemos aqui foi colocar também alguns requisitos de reporting nesta matéria, e eles são, portanto, a indicação do volume de negócios resultante de produtos ou serviços associados a atividades económicas qualificáveis como sustentáveis do ponto de vista ambiental. Portanto, temos aqui o ponto 15, ou seja, que possam contribuir para a mitigação das mudanças climáticas ou que possam contribuir para a adaptação às mudanças climáticas, ou então que não causem danos significativos a esses dois objetivos. E para além disso, também tem de indicar as despesas de capital com ativos ou processos referentes a atividades económicas qualificadas como sustentáveis. Portanto, é o chamado CAPEX, ou seja, as despesas para implementação, por exemplo, de medidas de eficiência energética ou medidas de redução de gases com efeitos de estufa, por exemplo. E depois, para além do CAPEX, tem que indicar também o chamado OPEX, portanto, as despesas operacionais que estão relacionadas então com ativos ou processos associados a atividades económicas qualificadas como sustentáveis. Portanto, são, no fundo, despesas ou custos com manutenção ou reparação. Terminado este capítulo, entram então já na parte, portanto, da estrutura ESG, onde tem aqui o desempenho ambiental, social e governação, começando aqui pelo ambiental. Tem umas primeiras questões relacionadas com o enquadramento.
Portanto, onde aqui o que é importante que façam é fazer, no fundo, a organização vai começar por fazer um enquadramento, ela vai caracterizar qual é o contexto da sua atividade em termos de impacto no ambiente. Portanto, ela vai, por exemplo, descrever que sistemas de gestão tem ou que mecanismos de certificação é que possa ter implementado, vai descrever os estudos ambientais que fez, parcerias que eventualmente possa ter desenvolvido, processos de construção sustentável que entretanto possa ter utilizado, portanto faz esse enquadramento e depois a seguir vai então começar a colocar aqueles que são os dados de reporte relativos a cada um daqueles 22, não são 22, portanto aqui no ambiente são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, portanto 8 capítulos. Começa aqui no consumo de água. Ela vai identificar as fontes e a quantidade de água consumida, portanto aqui vocês vão sempre colocando aqui o tiquezinho e colocando aqui o respectivo valor ao lado. Entretanto aqui, para além daquele botãozinho que a Catarina mostrou para a afetação aqui do reporte desta questão a um utilizador, podem sempre abrir aqui uns espaços para comentários, e depois podem também aqui inserir documentos, se quiserem, portanto, associados especificamente a esta questão, portanto, evidências, por exemplo, da informação que estão a colocar, ok? Depois, ela vai indicar as medidas que implementou para a redução de consumo. Temos aqui alguns exemplos, mas existirão outros que depois, obviamente, poderão colocar aqui à frente. Indicam o consumo de água e indicam, por exemplo, se a unidade de reporte tem etar. Aqui quando clicam no botãozinho com informação, aqui explicam o que é que queremos dizer com esta questão, e dizendo que sim, aparecem aqui outras questões, aliás, o que é só uma, sim, é só uma relacionada então com a existência de um etar na unidade de reporte. Depois, na gestão da energia, que é o tema seguinte, vai fazer basicamente a mesma coisa, portanto, os dados que a organização vai inserir aqui, e existem depois outros dados relacionados com esta temática da gestão da energia, mas eles estão mais integrados no tema que nós vamos ver a seguir, que é o tema das emissões de gases com efeito de estufa, e aqui, de novo, vai-se identificar a origem e a quantidade de energia elétrica que é consumida, portanto, percebendo qual o consumo que é oriundo de fontes renováveis e qual é o consumo que é oriundo de fontes não renováveis. Depois também aqui vão identificar quais são as medidas de eficiência energética que possam ter sido implementadas, portanto, e também o consumo de energia que resultou dessas melhorias. Também é importante que coloquem aqui o consumo específico da energia, portanto, aqui tem de se indicar o volume de produção no ano, para então nós conseguimos calcular o consumo específico de energia, tendo em conta o valor do consumo total que foi indicado, e depois, para além do consumo também específico de energia, a organização tem de indicar também a intensidade energética, e que é um indicador que representa a razão entre o consumo de energia da atividade, portanto, e o valor acrescentado bruto das atividades da organização. Portanto, e depois, quando terminam aqui esta parte, entram no capítulo das emissões de gases, e por ser um capítulo um bocadinho mais complexo, porque é tecnicamente mais exigente, nós pedimos também à Joana da CIMOR para fazer aqui uma pequena apresentação e explicar-vos um bocadinho o que é que está em causa quando falamos deste tema, que é um tema especialmente importante no contexto das metas climáticas da União Europeia, que já resultam do Acordo de Paris e do Pacto Ecológico Europeu, isto por causa do objetivo de todos alcançarmos a neutralidade climática até 2050. Por isso, Joana, quando quiser. Sim, bom dia, antes de mais. Também acho que é preciso dar permissão para partilhar, não é? Se faz Sim, favor. se faz favor. Não sei se a Ana Rita... Julgo que a Ana Rita vai dar permissão à Joana, correto? Já tenho. Já está? Pronto. Obrigada. Então, bom dia a todos, mais uma vez. A ideia aqui também é só, como a Gisela estava a falar, tentar, de alguma forma, até diria, desmistificar um bocadinho esta questão das emissões e, por outro lado, também perceberem o que é que está aqui a ser contabilizado e de que forma é que isto está a ser, é que tem impacto as nossas atividades. E começaria então só por esclarecer que quando falamos de emissões atmosféricas,
assim, de uma forma muito simples e direta, estamos a falar da libertação de todas as substâncias que ocorrem para a atmosfera, e aqui estamos a falar, podem ser gases, podem ser metais pesados, substâncias, ou seja, tudo aquilo que, decorrente das atividades humanas, vai provocar alterações àquilo que eram as condições normais, por assim dizer, da atmosfera antes de ocorrer essa emissão. Aqui vamos especificar a emissão dos gases que têm efeito estufa, ou seja, aqueles gases que, quando emitidos, vão provocar o agravamento do efeito estufa. Estes gases estão identificados, são estes 7. O que ouvimos mais falar é o dióxido de carbono, mas temos também o metano, o óxido de azoto, os hidrofluorocarbonetos. Pronto, ou seja, estes gases, dependendo do tipo de atividade que estamos a falar, ao serem libertados, vão então provocar com diferentes níveis de gravidade este agravamento do efeito estufa. E aqui só para também explicar, então, mas como é que fazemos então este cálculo, como é que fazemos esta estimativa, porque quando estamos a falar de emissões, ainda por cima não estamos a ver, não é? É sempre um bocadinho mais difícil de conseguirmos perceber onde é que acontece e que impactos é que tem. E por isso fizemos aqui um esquema em que tem por base as recomendações não só do IPCC, mas também do Greenhouse Gas Protocol, e todo o cálculo está feito seguindo essas diretivas. E então dividimos aqui em 3 passos principais, sendo que o primeiro é fundamental, que é perceber onde é que estão as nossas fontes de emissões de gases de efeito estufa, ou seja, aquelas atividades que, quando ocorrem, provocam a libertação ou a emissão destes gases. Depois, perceber, conhecendo a nossa realidade, a nossa empresa, ou neste caso o hotel, ou aquilo que estejamos a falar, onde é que essas fontes estão e de que forma é que elas combinadas constituem o nosso sistema. E por fim, então, recolher os dados que permitem fazer o tal cálculo, sendo que esta fase em si até é bastante simples, que basicamente consiste numa multiplicação, ou seja, multiplicar aquilo que são chamados os dados de atividade, ou seja, o que são os consumos, no caso mais específico de dados condicionados, caso ocorra a libertação dos gases, ou seja, aquilo que conseguimos quantificar, multiplicado por um fator de emissão, e temos então as nossas emissões. Mas especificando aqui um bocadinho melhor, voltando à primeira fase, identificar as fontes de emissão, elas podem ser várias, ou seja, dividindo por setores, e aqui também estamos a usar a designação do IPCC, mas a grande parte que ocorre, e que no caso do turismo é onde se encontra a maior parte das emissões, está relacionada com a energia, ou seja, produção de energia, combustão estacionária, ou seja, caldeiras, fornos, tudo o que implique combustão do combustível e que está fixa, não é, no local, combustão móvel, ou seja, tudo que, mais uma vez, exige a combustão do combustível, e aqui podemos estar a falar de carros, aviões, comboios, etc. E depois também incluímos aqui as emissões fugitivas, que é tudo aquilo que tem a ver com as libertações que podem ocorrer em sistemas de refrigeração e ar-condicionado. Depois, outras emissões que aqui não será o caso, mas que podem ocorrer também em processos industriais muito específicos, ou seja, indústrias que, no seu processo, devido aos químicos ou o tipo de materiais que utilizam e que têm que envolvem todo o processo, que têm emissões muito específicas. Na questão da agricultura e utilizações do solo, aqui é um ponto que pode até ocorrer no caso do turismo, caso, por exemplo, tenham áreas florestais, e aqui estamos a falar de emissões negativas, ou seja, o que também pode ser chamado de remoção ou sequestro de carbono. E depois a questão dos resíduos, ou seja, todas aquelas ações que são levadas a cabo para fazer o tratamento de resíduos, e aqui onde se inclui também a água residual. Pronto, depois de então, aqui o objetivo é fazer o exercício de olhar para a empresa, a organização que estamos a falar, identificar, ok, quais são os meus tipos de emissões que tenho,
e constituir então assim o meu sistema, por assim dizer. Sendo que poderão também já ter ouvido falar que podemos falar em isto de forma a tentar também identificar as fontes e perceber como é que as emissões acontecem. Podemos ter as emissões diretas, ou seja, aquelas que ocorrem no local, na organização de reporte, e que são fontes detidas ou cuja organização tem controle. Depois temos emissões indiretas, que são aquelas que ocorrem fora da organização de reporte, mas as quais ocorrem porque a organização precisou de utilizar aquele meio ou aquele processo. E aqui entra depois também, e segundo as designações do Greenhouse Gas Protocol, então que divide aqui entre 3 âmbitos, e aqui também só pode gerar confusão, porque se temos emissões diretas e indiretas, porque é que então temos 3 âmbitos? Essencialmente porque, como falei, temos as diretas, que são o âmbito 1, indiretas, âmbito 3, mas temos depois assim, de alguma forma especial, que são as emissões de âmbito 2 e que dizem respeito à eletricidade ou vapor ou energia que é adquirida externamente a terceiros, mas que é utilizada, ou seja, a utilização dessa energia acontece na própria organização, não é? Por exemplo, um hotel que usa eletricidade que adquiriu externamente, a eletricidade está a ser usada no hotel, mas porque é que então é uma emissão de âmbito diferente? Porque, na verdade, vendo do ponto de vista físico onde é que realmente ocorreu a emissão, ela ocorreu fora da organização. Ou seja, ocorreu no momento em que foi produzida a eletricidade, mas que a organização só está a usar agora. E por isso é que se faz aqui esta distinção entre âmbito 1, 2 e 3. Aqui é só uma breve explicação disto que falei agora. E depois, então, o exercício e aquilo que fizemos com a calculadora e aquilo que depois convertemos em perguntas e que, no fundo, é aquilo que vos vai aparecer na plataforma, é tentar construir este tal sistema, ou seja, identificar as fontes de emissão que estão no âmbito 1 da organização, ou seja, aquelas que ocorrem na organização, no hotel, no que seja, e sobre as quais ela tem controle. Depois as de âmbito 2, como falei, é tudo que seja eletricidade, vapor ou calor que são adquiridos externamente e que são utilizados na própria empresa. E depois tudo o que seja âmbito 3, ou seja, aquelas emissões que ocorrem em fontes que não são controladas pela empresa, sobre as quais ela não tem controle, mas que precisa para desempenhar a sua atividade. Por exemplo, viagens de trabalho ou tudo o que seja serviços subcontratados, não é? Deslocações de os fornecedores de virem trazer materiais que sejam necessários, por exemplo, isso são emissões de âmbito 3. Porquê? Porque estão a acontecer em fontes, neste caso viaturas, por exemplo, que não são do controle da organização, não é? Ela não controla se vai ter um veículo elétrico ou se é a gasóleo, ela só precisa daquele serviço. Portanto, entra para o seu âmbito 3, e aqui normalmente são as emissões onde ainda há mais dificuldade em ter um cálculo fidedigno e que realmente representa a realidade, porque ainda existem poucos dados em relação a isso. O que tentámos aqui na calculadora foi, e seguindo também, mais uma vez, as indicações do Greenhouse Gas Protocol, é, por um lado, ter sempre a informação o mais próxima possível da fonte. Por exemplo, se falamos de viaturas, de carros, não é? Saber ali o que está a provocar emissão, se for um carro a diesel ou de combustível fóssil, pronto, perceber qual foi o consumo desse combustível. O fator de emissão é específico do combustível em questão, não é? Portanto, aí temos um cálculo bastante próximo daquilo que será a realidade daquela emissão. Quando falamos de âmbito 3,
normalmente já é mais difícil porque ainda não existe tanto, e o objetivo, precisamente com todas estas obrigações de reporte, é que caminhemos nesse sentido, mas precisamente de haver, por parte de todas as organizações, todas as empresas, esta noção de quanto é que é a emissão associada àquele serviço. Neste caso, o que pedimos na calculadora é as viagens que ocorreram em viaturas que não são controladas pela empresa, seja por motivos lá está, desta necessidade de transporte de materiais ou de deslocações de trabalho ou deslocação dos próprios trabalhadores casa-trabalho. Depois tem também uma pergunta relacionada com o tipo de aquisições que fizeram, de materiais, de alimentação, ou seja, mas aqui estamos a falar de valores que estão tipificados e estamos a usar valores que são usados também pelo próprio Greenhouse Gas Protocol e, neste caso, também o governo do Reino Unido, mas isto só para vos também perceberem que esta questão do âmbito 3 pode ser confusa e é complexa, e que o objetivo é conseguirmos identificar todas aquelas organizações ou serviços que nós não controlamos, mas que usamos ou precisamos para desempenhar as nossas atividades, no fundo também estão a pesar, se assim posso dizer, na nossa pegada e daquilo que são as emissões da empresa. E, no fundo, esta divisão também por âmbitos pretende dar uma maior noção às empresas daquilo que podem fazer para melhorar e onde é que podem atuar. Em termos do questionário, o que vos vai aparecer, como referi, são estas tais perguntas de qual foi o consumo de combustível, qual foi o consumo de combustível, por exemplo, não rodoviário, sendo o rodoviário daquele que foi das viaturas controladas pela empresa e as que acontecerem em fontes não controladas pela empresa, o consumo de eletricidade, se têm ar-condicionado ou sistemas de refrigeração, se houveram fugas. Pronto, isto é o que para vocês que vai aparecer e aquilo que vai ser perguntado. Para efeitos do dashboard, como a calculadora está construída, tendo por base esta questão dos âmbitos e das fontes de emissão, o que vos vai ser apresentado no final é o cálculo das emissões de âmbito 1, 2 e 3. Precisamente aqui o objetivo é facilitar o máximo possível na pergunta e pedir os dados de base que são necessários para o cálculo, e depois a ferramenta faz esse cálculo e apresenta então segundo os 3 âmbitos. Aqui também acabei por já falar que o cálculo acontece efetivamente tendo esses tais dados de atividade, ou seja, os consumos ou as fugas que aconteceram, multiplicadas pelo fator de emissão. Os fatores de emissão são específicos da fonte, não é? Por exemplo, o combustível, o diesel, tem um fator de emissão específico, porque a emissão acontece quando provocamos a combustão daquele combustível. E pusemos aqui só alguns exemplos desta construção de sistema. Aqui uma empresa só assim que acaba por ter uma grande abrangência de fontes, ou seja, tem várias fontes específicas, porque tem processos industriais, porque tem consumo de energia, o âmbito 2, que consumo de energia comprada externamente, e depois também a parte de âmbito 3. E aqui o exemplo de cálculo da CIMOR, uma vez que somos uma empresa que trabalha em formato remoto, não temos emissões associadas a âmbito 1, mas temos sim isso de âmbito 2 e âmbito 3, sempre que for necessário. Âmbito 3, por exemplo, sempre que for necessário fazermos deslocações ou algum tipo de trabalho presencial com o cliente ou o que for. E aqui só também uma nota, que acho que também acabei por já explicar de alguma forma, que é a diferença entre o âmbito 1 e o âmbito 3, tem muito a ver com esta definição destes limites do sistema, ou seja, saber bem o que é que acontece, as emissões que acontecem em fontes que eu controlo e sobre as quais tenho poder de decisão, ou as que não, em que isso não acontece. E isso é fundamental aqui para definir estes tais âmbito 1 e âmbito 3. Porque é um bocadinho complexo.
alguma questão, esteja à vontade e disponho. Da minha parte é isso. Obrigada, Joana. Eu se calhar retomava, não iria aqui incidir então na parte das emissões, que a Joana já foi bastante clara e explícita no que é que se pretende no que respeita ao reporte desta matéria, relacionada mais com a identificação dos âmbitos e fontes de emissão que a Joana falou. Portanto, e avançando um bocadinho aqui no seguimento do alinhamento de questões no desempenho ambiental, e não querendo perder muito tempo, que é para depois termos então a oportunidade de conversarmos todos um pouco sobre a ferramenta. O tema seguinte é o tema da pressão sobre a biodiversidade, e aqui a organização só coloca informação se ela ficar num raio de 25 km de uma área protegida, uma área de proteção ambiental ou uma área de alto valor de biodiversidade. Portanto, aqui conseguem perceber exatamente o que é que está em causa. Portanto, dizendo que sim, aí então aparecem as várias questões relacionadas com este tema, em que é importante que se indique se a unidade está dentro, se está numa área adjacente ou se está numa zona parcial a uma área protegida. Portanto, e estando, é importante que se coloque então qual é a posição, portanto, introduzindo o tamanho da área operacional em quilómetros quadrados. Depois perguntamos também se eventualmente a organização fez ou faz estudos de impacto ambiental. Aqui explicamos o que é um estudo de impacto ambiental. Se clicarem em não faremos mais perguntas, para além de eventualmente poderem ter sido detectados impactos que afetam espécies e habitats fora de estudos de impacto ambiental. Se tiverem dito que sim, então abre aqui mais um conjunto de questões relacionadas então com as conclusões que decorreram da avaliação de impacto ambiental. Portanto, a identificação das espécies em causa, se foram identificadas ou não, que tipo de impactos foram identificados, se existem medidas de monitorização, se há promoção de projetos que promovam a biodiversidade, e depois se foram detectados impactos que afetam então as espécies fora de estudos de impacto ambiental. Pronto, depois a seguir, nos riscos climáticos por geolocalização, que é o tema seguinte. Aqui o que a organização reporta é, no fundo, informação relativa aos riscos físicos e aos riscos de transição que estão associados à sua atividade. Portanto, o que se vai perceber aqui relativamente aos riscos físicos é o grau de risco para a atividade da empresa de uma série de circunstâncias que estão associadas às alterações climáticas, que estão associadas à degradação ambiental e também à pressão sobre os recursos. E para isso, o que a unidade de reporte vai fazer, ela vai ter de qualificar cada uma dessas circunstâncias ou cada um desses eventos pelo grau de risco. Portanto, indicando se é um risco médio ou alto, se é um risco baixo ou não existente. Isto relativamente aos riscos físicos. Nos riscos de transição, ou seja, vou passar aqui para os riscos de transição, que são estes últimos, aqui o que se pede é efetivamente colocarem aqui os gastos de energia em combustível e eletricidade, e também colocarem aqui o investimento em investigação e desenvolvimento, portanto, despesas de inovação. Depois, nos resíduos, também rapidamente, aqui o que nós pretendemos e o que está em causa é o tipo, essencialmente o tipo e a quantidade de resíduos que são enviados para reciclagem. Portanto, para perceber se a unidade de reporte também tem uma estratégia de tratamento ou uma estratégia de redução de resíduos, e isso monitoriza depois a produção desses resíduos, incluindo resíduos perigosos ou resíduos radioativos, e portanto, nesse caso ela tem que identificar as respectivas quantidades. Depois, na economia circular, que é o último tema do ambiente, portanto, o tema seguinte, as políticas ambientais, não é um tema, já vou explicar um bocadinho o que é. Vamos indicar então a quantidade de materiais que são reutilizados, a quantidade também de alimentos e refeições que são desperdiçadas, o número de alimentos e refeições que são confeccionados, a quantidade de óleos alimentares que são colocados na reciclagem, e depois também pedimos para listarem projetos ou eventuais medidas de economia circular e, se possível, quantificarem.
Depois, nas políticas ambientais, aqui é importante apenas responderem se têm um conjunto de políticas que são aqui identificadas, respondendo sim ou não. Portanto, se tem uma política ambiental, sim ou não, se tem uma política de redução de emissões, tem processos internos que permitam identificar formas de reduzir as emissões e se tem uma política de proteção de biodiversidade. Portanto, concluindo aqui esta parte, fica concluído o reporte do desempenho ambiental, entram na parte do desempenho social e nós aqui temos nove temas materiais para reportar. Aqui fazemos novamente um enquadramento do tema e avançamos para o modelo de contratação. E aqui vamos inserir, no fundo, tudo quanto é dados relacionados com os trabalhadores. Portanto, nós vamos descrever os benefícios que são atribuídos aos trabalhadores em full-time, em part-time, contratados por tempo determinado ou inseridos noutros regimes contratuais. Vamos colocar o número de trabalhadores que estão em cada um destes regimes também. Vamos indicar também o número de contratações que ocorreram durante o período de reporte, e elas estão divididas pelo respectivo regime, e vamos aí identificar o número de contratações por género. Isso também é pedido, portanto, temos aqui o número de contratações de trabalhadores do sexo masculino, do sexo feminino, de outro género. Colocamos também aqui o número de admissões e o número de saídas, porque aqui nós também queremos verificar a questão da rotatividade e para nós percebermos que a rotatividade nós vamos ter de atender ao número de admissões e ao número de saídas, portanto, e ao número de trabalhadores que existia no início de ano, e para além disso também vamos considerar aqui informação relacionada com a taxa de absentismo. Portanto, a taxa de absentismo é um indicador e daí nós pedirmos aqui o número de dias perdidos e também está previsto o número de trabalhadores que residem localmente, ou seja, o número de trabalhadores que residem no distrito onde está instalada então a unidade onde trabalham. Na igualdade salarial, vamos ver o salário base, portanto, e a remuneração bruta dos trabalhadores. Também é uma informação que está dividida por género e que também está dividida por categoria profissional. E vamos ver também o número de trabalhadores que têm uma remuneração superior ao salário mínimo. Portanto, também é uma informação que também é pedida. Na diversidade da força de trabalho, vamos ver o número de trabalhadores por género, por categoria profissional, o número de trabalhadores de nacionalidade estrangeira e vamos também verificar aqui a questão da idade, portanto, se inferior a 30 anos, entre 30 e 50 ou superior a 50 anos. Na qualificação dos trabalhadores, a informação que é relevante é o número de horas de capacitação que é disponibilizado aos trabalhadores, portanto, também por género, quais são as temáticas que são abordadas e depois qual é o tipo de formação que é dado. Também pedimos informação sobre processos de reconhecimento e certificação de competências, eventuais parcerias que existam para a realização dessa capacitação e depois o número de trabalhadores que tiveram ações de capacitação e avaliação de desempenho, também uma informação que pedimos por categoria profissional e por género. Rapidamente, na saúde e segurança no trabalho, estes dados têm a ver, de novo, com o número de horas de formação relacionadas com este tema e número de trabalhadores, portanto, a existência também de processos de avaliação de risco associada a cada posto de trabalho, isto para prevenção dos riscos profissionais, e estamos a falar de matéria a qual está associado, portanto, um regime jurídico específico, o número de acidentes de trabalho também, o número de dias de trabalho perdidos devido a acidentes, o número de dias debilitados, portanto, ou seja, nós vamos contabilizar aqui os dias perdidos devido a acidente de que resulte uma incapacidade permanente ou morte. Na conciliação, nós vamos ver as modalidades de horários, portanto, e as medidas de conciliação que existem. Portanto, para além disso, nós também prevemos aqui a questão da licença parental e pede-se o número de trabalhadores que usaram a licença parental inicial, isto também dividido por género, e depois o número de trabalhadores que regressaram ao trabalho após o término da licença, também por género. Vamos colocar o número de trabalhadores que depois de regressarem continuaram a trabalhar 12 meses após o regresso, também por género. E finalmente nós pedimos que se indique as medidas de apoio à parentalidade para além do que está instituído por lei.
Nas parcerias locais, portanto, estes 3 últimos temas, as parcerias locais, compras locais e produtos locais, são 3 temas que estão relacionados com as comunidades locais. Nas parcerias locais, nós pretendemos saber se a organização participa em programas de desenvolvimento local, ou seja, programas no distrito da operação, estamos a falar de projetos de apoio a causas ou projetos de apoio a necessidades locais em áreas que sejam relevantes para a comunidade, portanto, áreas como a saúde, a educação, o desporto, etc. Portanto, e se existirem, clicando aqui, a organização deve colocar o número de programas e especificar em que é que eles consistem. Depois, nas compras locais, a organização vai indicar qual é o valor monetário que é despendido em compras locais, ou seja, as compras então realizadas no distrito de operação, portanto, tendo em conta o valor que despende em compras de bens e serviços anuais. E depois, finalmente, nos produtos locais, de novo, pede-se a indicação do valor que é gasto com a aquisição de produtos que sejam únicos, portanto, produtos que sejam distintivos e distintivos pela sua origem ou na região, ou distintivos por terem ligações a um determinado território. Portanto, entram aqui produtos alimentares, entra aqui artesanato, etc. E depois, no final, é novamente uma matéria para identificarem se têm uma política na área do desempenho social, neste caso uma política de direitos humanos, uma política de fornecedores e uma política de remuneração. Aqui encerram a parte do desempenho social, entram na parte da governação, de novo colocam aqui um enquadramento, portanto, um contexto da organização, portanto, dentro da temática da governação. Portanto, isto são, no fundo, elementos que são intrinsecamente organizacionais, portanto, são essencialmente informação que está relacionada com políticas empresariais. Portanto, colocam aqui o enquadramento na conformidade legal, ela vai só declarar se cumpre os requisitos legais aplicáveis à sua atividade, depois na ética ela declara se tem um código de ética ou se eventualmente subscreveu o Código de Ética Mundial do Turismo, vai também colocar o número de horas em ética. Depois, na transparência, ela vai especificar os meios que utiliza, não é, para comunicar o seu desempenho em sustentabilidade. Portanto, estamos a falar de website, newsletters, relatório, contas, etc. Na diversidade, nós temos aqui o número total de indivíduos que compõem o órgão de administração e também temos a informação da sua divisão por género. Portanto, vemos o número de administradores também independentes, ou não executivos, se eles existirem, também por género, e vamos depois também fazer uma avaliação da distribuição por idades. Na diligência, na cadeia de abastecimento, o que se pretende perceber é o impacto da operação na cadeia de abastecimento da organização. Portanto, a expectativa que hoje existe é que a organização identifica quais são os potenciais impactos ou os impactos adversos ao nível dos seus fornecedores diretos e indiretos para então conseguir desenvolver ações de prevenção ou de mitigação. Portanto, e o que está essencialmente aqui em causa são abusos sobre direitos humanos, desrespeito pelo meio ambiente e situações de suborno ou corrupção. E, portanto, a entidade vai identificar os riscos que detectou ao nível da sua cadeia de abastecimento e vai depois especificar qual é a metodologia de diligência que ela adota. Note-se que já atrás a empresa inseriu informação, portanto, ao nível dos seus fornecedores, quando fez uma caracterização da sua cadeia de abastecimento e, portanto, ela aqui já terá uma percepção do que é que está em causa a esse nível. Depois, finalmente, na gestão do risco, o que se vai aqui perceber é o modo como a organização lida com situações de incerteza, que advêm das várias categorias de risco existentes. E ela pedimos uma classificação ao nível da probabilidade da ocorrência aqui de várias categorias de risco e depois o nível de severidade do impacto de cada uma dessas categorias. E depois o que resultará desta informação será uma matriz de risco com os eixos da probabilidade e do impacto e depois com a sinalização das várias categorias dentro dessa matriz. Depois, nas políticas de governação, e terminando aqui o reporte desta parte, vão mais uma vez colocar se tem ou não aqui um conjunto de políticas de anticorrupção e fraude, prevenção de situações de conflitos de interesses, canal de denúncia para colaboradores e se tem depois uma política de privacidade de dados. Pronto, aqui terminam então o reporte aqui da informação na parte das vertentes ambiental, social e de governação e depois o resto da informação que colocam relaciona-se com conteúdos do relatório de sustentabilidade. Portanto, e o que se vai pedir é, no fundo, para a organização complementar
a informação que inseriu em termos de dados de reporte nas componentes ambiental, social e governação, e depois esta informação será transposta para o relatório de sustentabilidade que for produzido através da ferramenta. E aqui vocês têm, portanto, a mensagem de gestão normal. Depois fazem aqui uma identificação de quais são as partes interessadas, e isto é, no fundo, a identificação dos seus stakeholders, e esta é uma componente do relatório que é sempre muito relevante, porque se pretende que a organização envolva, que ela escute as suas partes interessadas para conseguir perceber o impacto da sua atividade nessas partes interessadas e depois conseguir descrever isso no relatório. Depois vai colocar aqui informação também para nós percebermos quais foram os temas dentro de cada área ambiente, social e governação que ela considerou os temas mais importantes para o seu negócio. Vai identificar quais são os objetivos de desenvolvimento sustentável que são relevantes para si, que considera que no desenvolvimento da sua atividade consegue abordá-los diretamente em termos de mitigação ou atenuação de impactos. E depois, no final de tudo, ela vai subscrever aqui uma declaração de responsabilidade. Este é o único nível de comprometimento que nós exigimos antes da submissão do relatório. Basta haver aqui uma assunção de responsabilidade pelos dados reportados por parte do legal representante da organização, e depois ela é submetida. Eu queria só mostrar-vos aqui só uma minuta de relatório, um template de relatório de sustentabilidade. Portanto, nós ainda não conseguimos mostrar um relatório completo. Portanto, isto é só para vocês terem ideia um pouco do modelo de relatório que é produzido através da ferramenta, depois de concluídos os dados todos de reporte. Portanto, ele tem esta estrutura. No fundo, vai surgir aqui toda a informação que foi colocada antes na ferramenta, será transposta para aqui. Portanto, estão aqui os capítulos todos que reportaram quando estiveram a preencher o questionário, e depois aparecerá uma representação gráfica de cada KPI, portanto, de cada indicador, para se ter uma percepção visual de qual é, de facto, o nível de maturidade da organização em cada um destes temas. E pronto, era basicamente isto que vos queria transmitir. Julgo que ainda falta aqui um tempinho para podermos aqui eventualmente discutir questões ou dúvidas que tenham. Ou uma intervenção Então, mais geral e de abordagem. Eu não sei se temos gente inscrita, eu proponho de facto só levantarem a mão e intervirem. Pronto, isto foi assim uma visita bastante pormenorizada à plataforma. Temos para já o Dr. Henrique Ferreira, do Grupo OTI, administrador do Grupo OTI. Faz favor, Henrique. Bom dia a todos. Eu gostava só aqui de abordar um ponto ou dois que não tem a ver com questões técnicas, porque cada vez que eu pego neste assunto do ESG, os poucos cabelos que tenho vão-me caindo. E quando olho para estas apresentações, caem mesmo de vez e eu preciso de algum tempo para recuperar. O trabalho que vocês têm desenvolvido no Turismo Portugal, no que respeita ao tema do ESG e à ferramenta, tem sido um trabalho acredito, com grande esforço e com grande empenho, e os resultados começam a aparecer. Agora, eu digo-vos uma coisa: preencher isto e a montante, recolher e sistematizar toda a informação que é preciso para preencher isto, é um pincel, mas um pincel daqueles à antiga. Passamos décadas a barafustar com os custos de contexto e com os custos ocultos no que diz respeito à máquina fiscal. Isto é ao nível dos custos de contexto e dos custos ocultos que nós temos com a máquina fiscal, porque são horas intermináveis de trabalho, com envolvimento de inúmeras pessoas dentro das organizações, pessoal da manutenção, pessoal dos recursos humanos, pessoal ao nível da administração, sei lá, é uma quantidade de gente que temos envolvida nisto, para tentar apenas sistematizar a recolha de informação. Ainda nem sequer chegámos à fase de preenchimento do relatório. Olhando para a nossa realidade empresarial, e se excluirmos os grandes grupos,
eu não sei muito bem como é que as pequenas e médias empresas vão arcar com os custos, os tais custos ocultos e custos de contexto para dar resposta a estes relatórios da ESG. Eu tenho quase certo que isto é um caminho inevitável, porque os burocratas de Bruxelas entendem que deve haver duplicação e triplicação de algumas informações e a compilação de outras novas, e também não tenho dúvidas nenhumas que o aparecimento de consultoras na área do ESG que já começam a bater às portas de toda a gente vão ficar bastante felizes com a obrigatoriedade de preenchimento destes relatórios. Se juntarmos a isto o facto de que a própria banca já está a ligar spreads e condições de financiamento ao facto de terem ou não terem relatório ESG e que tipo de relatório têm e como é que o construíram e quem é que apoiou e por aí fora, nós entramos aqui num rolo que eu não sei muito bem qual vai ser o final. Era só, como estamos aqui no núcleo restrito de 27 pessoas, se fosse em palco eu não dizia isto tudo, mas como somos todos do setor, eu de facto estou preocupado com a quantidade de horas que nós já pusemos em cima deste assunto e ainda não vimos resultado nenhum. E também já estamos a pensar contratar consultores, portanto já estamos a chegar aí. Mesmo sem relatórios, só o facto de termos um parágrafo no relatório de gestão, agora na prestação de contas, a banca, ou alguns bancos, já estão a reduzir o spread só pelo facto de termos lá o capítulo. Agora, quando isto evoluir para a apresentação do relatório devidamente certificado e assinado por toda a gente e validado por não sei quantas instituições, acredito que vai haver muita gente que vai pagar caro o dinheiro, ou pelo menos mais caro, e se calhar com mais dificuldade no acesso. Pronto, era só isto. Obrigado. João Tomás levantou ali a mão física. Tem que ligar o micro, João. Micro, já estou? Tá. Já me estão a ouvir? Perfeitamente. Ok. Muito obrigado pela apresentação. Acho uma apresentação riquíssima, excelente, com imensa informação. Acho que realmente aquilo que vocês fizeram é um trabalho realmente muito interessante, só que nós vamos ter que reduzir isto a 10%, porque aquilo que vocês nos estão a pedir para fazer, portanto, é impossível. Não dá. Há aqui uma sobreposição muito grande de informações. Nós temos que prestar, portanto, informações à autoridade fiscal, à autoridade para as condições de trabalho, os relatórios únicos, que têm muita informação, portanto, que já está vertida neste relatório e, portanto, por isso simplesmente essa informação deveria ser retirada, porque existem meios para se recolher essa informação e, portanto, vocês não podem pedir às empresas para duplicar, triplicar, quadruplicar, portanto, reporte de informação. E, por outro lado, eu acho que nós estamos no início e começar com esta complexidade é destruir. Portanto, é dizer que as pessoas não vão fazer. Portanto, eu penso que isto não é obrigatório, porque se for obrigatório, portanto, era um drama, não é? Portanto, para que isto possa funcionar, eu acho que o vosso trabalho é excelente. Agora, vamos procurar, portanto, é perceber como é que nós podemos construir este relatório de uma maneira simples. Esta palavra é muito interessante e acho que vocês deveriam adotá-la de uma maneira simples, de uma maneira clara, portanto, com o número de dados inicial suficiente. Acho que aquilo que vocês estão a pedir aqui, portanto, é muito, quer dizer, não faz grande sentido, do meu ponto de vista, de forma a que, a pouco e pouco, portanto, as empresas se vão habituando e acomodando, digamos, este tipo de informação, portanto, e realmente nós consigamos ter, portanto, no curto prazo, portanto, resultados interessantes. Porque aquilo que poderá eventualmente acontecer, se estes relatórios forem considerados
obrigatórios é que dificilmente vão ser preenchidos, ou se forem preenchidos, são mal preenchidos, ou aldrabados. Por isso, aquilo que eu acho é que vocês deveriam reduzir substancialmente o número de questões que são colocadas, atender às questões que são realmente importantes e deixarem questões marginais que são de muito difícil e complexa atualização e recolha de dados. Deverão eliminar, portanto, do relatório tudo aquilo que as empresas já prestam, quer portanto, à estatística, ao Instituto Nacional de Estatística, quer à Autoridade Tributária, quer à Autoridade para as Condições de Trabalho, quer a prestação que fazem no seu IES e no seu relatório único, não é? E deixar aqui apenas, portanto, um núcleo duro, portanto, de informação, portanto, relevante. Portanto, esta, digamos, é a minha opinião. Nós devemos realmente procurar reduzir, sob pena de ser muito difícil, sob pena das pessoas se desinteressarem de um tema tão importante como é este, não é? Portanto, vocês têm que criar aqui, portanto, condições de atratividade, não é? Para que as empresas agarrem este tema de uma forma interessada e entusiasmada. Quer dizer, aquilo que vocês me puseram à frente hoje é uma coisa horrível, quer dizer. Eu não tenho equipa para fazer isto, quer dizer, eu não posso perder, portanto, enfim, horrores do meu tempo preocupado com isto, não é? Quer dizer, porque preocupado na recolha de informação, porque o tema em si é preocupante, como é óbvio, não é? Portanto, há aqui um grande desnível entre o esforço, portanto, que nós vamos ter para preencher, portanto, e depois os resultados que isto pode eventualmente trazer. Quer dizer, acho que vocês têm que balancear isto, têm que simplificar e balancear melhor. É o meu entendimento. Eu não vejo aqui mais, para já, mãos levantadas. Ana, o que é que... Ana Rita, diga. A Ana levantou a mão? É só por isso, está com a mão levantada. Tá. Pensei que tivesse na parte da organização a ver alguma coisa. Não. Carlos, eu antes só, não vejo mais ninguém, só de lhe passar a palavra para encerrar, ou para dizer o que lhe aprouver. Eu primeiro agradeço, quer ao Henrique da Ferreira, quer ao João Tomás. Eu acho que mensagens que passaram são mensagens que têm que ser ouvidas. Queria-vos dizer também o seguinte: estamos aqui em circuito de facto fechado. Como sabem, a HP vai celebrar um protocolo com a BCSD. Eu vi a plataforma deles, recomendo que a vejam. É bastante mais simples e acho que convém, de facto, ser simplificado. Vamos fazer uma formação, João e Henrique e os que estão aqui presentes, gratuita para a HP. Há vários níveis, desde um de sensibilização, a beginners, etc. São muito boas as formações, eu vou me inscrever também. É uma formação que vai ser gratuita para os associados da HP, eu vou pôr a correr hoje, porque as inscrições estão à beira de fechar, e é uma formação certificada, gratuita e tem vários níveis. E eu recomendo, eu própria me vou inscrever, como digo, um bocadinho mais avançada, mas recomendo que passem palavra aí dentro, porque aquilo que o Henrique está a dizer, nós também andamos na HP à procura de um consultor para esta área, porque percebemos que efetivamente o nosso tecido económico e os nossos 850, agora vamos crescer mais, bastante mais, em hotéis e hostels, precisam realmente de fazer o caminho das pedras e não têm capacidade, ao contrário do Henrique e de outros que aqui estão, de ter in-house. De facto, vejo aqui, por exemplo, a Ana Parreira, disse, sim senhora, é este o caminho, mas o grupo PHC tem uma gestora de qualidade, a maioria dos pequenos hotéis não têm. E, portanto, nós precisamos aqui também na HP de ter um gabinete que dê um bocadinho este apoio. Para já, como digo, com o João Vengrovios Menezes, como sabem, quem esteve no Hóspedes, e ele depois anunciou que a ferramenta vai estar disponível. Eu consideraria que era muito mais útil termos, de facto, aqui uma ferramenta mais específica para as nossas empresas e não esta transversal.
mas de facto, não os 3 pilares, acho uns bastante mais complexos que outros. Acho que, por exemplo, no pilar da governança e social, como o João e o Henrique diziam, muitos dados são participados à ACT, portanto é um bocadinho cruzá-los e pô-los aqui. Da medição ambiental e económica, atenção, há de facto alguns detalhes muito exaustivos e, portanto, enfim. Portanto, Ana, vendo o seu comentário, é evidente que há hotéis que já fazem isto. Temos aqui o Grupo NEIA, que nasceu na era da sustentabilidade, não é? Portanto, já faz isto, eu diria, com uma perna às costas, não é? Acho que é muito importante, concordo em absoluto consigo, que os dados sejam padronizados. O ponto é a que nível é que estamos a padronizar dados. Este relatório que foi trabalhado e esta plataforma vai ser o caminho, não tenho dúvidas nenhumas, vai ser absolutamente exaustivo, vai ser absolutamente necessário, vai ser aquele em que todos nós daqui a uns tempos nos temos que rever, mas para já eu acho que precisava de ser simplificado e, como dizia o João Tomás, seduzir as empresas ao seu preenchimento. Como digo, eu gostava imenso que a própria HP pudesse ter aqui quem pudesse entrar, pronto, e fazer este aconselhamento e mas não há, eu vou fazer esta formação porque sim, mas quer dizer, eu sou uma razoável generalista, não me posso especializar nesta área, infelizmente para mim, que é a área que eu mais gostaria, e não conheço noutras associações, confesso, quem saiba mais do que eu, vou ser franca, na nossa área, não conheço ninguém nas outras associações, enfim, os nossos empresários, há uns mais séniores, há outros menos séniores, acho que a formação é fundamental, sei também que o Turismo Portugal vai por aí, mas também temos que perceber que muitas das pessoas que estão aqui connosco são razoáveis generalistas, temos pessoas da área financeira, da área de qualidade, mas também temos pessoas da área do marketing, realmente até há muito pouco tempo a sustentabilidade era chamada só assim e estava ligada ao marketing, como sabem. Nós temos em vários e grupos bastante robustos que têm o mesmo diretor de marketing e sustentabilidade, depois passou para recursos humanos, temos alguns diretores de recursos humanos e sustentabilidade, portanto ainda andamos aqui um bocadinho à procura do nosso caminho. Eu acho que temos que ser exigentes, acho que temos que perceber que este é realmente o caminho, não tenho dúvida absolutamente nenhuma. Acho que o Turismo Portugal fez um trabalho excelente quando criou o programa Empresas de Turismo 360. Acho que o caminho tem que ser medir e ir monitorizando, mas também me parece que aqui precisamos de que isto fale um bocadinho mais para todos e para o nosso tecido económico. As empresas que hoje tivemos aqui presentes, eu não sei se concordam todas comigo, eu só ouvi os dois, pronto, sei que há uns que são mais séniores e, portanto, já fazem isto, a Ana Parreira diz, enfim, pronto, já fazemos relatórios de sustentabilidade na PHC, não sei se com estes indicadores, se com outros, imagino que o Savoy, que está aqui connosco, também faz, que UNAS, que, enfim, mas pronto, não sei muito bem, Carlos, agora que conclusões é que poderia tirar aqui e se temos espaço para uma segunda volta neste tema, como é que poderíamos dar aqui algum push para que isto possa evoluir, com certeza, mas simultaneamente desmistificar um bocadinho a complexidade deste reporte. Eu só queria, antes de lhe passar a palavra, pedir só ao Pedro Teixeira, porque, como eu digo, eu conheço o Pedro Teixeira há mais de 10 anos, que é diretor de sustentabilidade de um grupo que nasceu para a sustentabilidade. Queria perceber um bocadinho se o vosso reporte também já faz todas estas avaliações e desta maneira que o Turismo Portugal também faz, e se o Pedro poderia ajudar também, caso fosse o caso, na simplificação, formação, etc., nesta matéria.
Pode ser, Pedro, está aí connosco? Não estou a ver. Estou. Acho que me conseguem ouvir, sim? Sim, ouvi perfeitamente. Sim. Ok. Olá. Um bom dia a todos. Boa tarde, já. Sim, o Grupo NEIA faz um conjunto enorme de reportes, porque nós apostamos muito na sustentabilidade e nas certificações, como a Cristina bem nos conhece e referiu. Para nós e para todos, penso que este assunto é relevante e é essencial, isto é o futuro. As dificuldades são muitas, tal como os colegas hoteleiros referiram, é claro que é muito complicado do zero sistematizar todo este conjunto de informação, e se entende-se. Agora, eu penso que não há outra volta a dar, e como também bem referiram, é preciso começar aos poucos. Nós, no Grupo NEIA, conseguimos sistematizar relativamente fácil estes dados, mesmo assim não é fácil, imagino os que começam do zero. Agora, nós sim, vamos avançar, temos este conjunto de dados já reunidos, pensamos apresentá-los e fechar os relatórios, e a mensagem que eu deixo é claro que para este tipo de informação e sistematização é preciso tempo, é preciso mão de obra, é preciso dedicação, é preciso que todas as pessoas dentro das organizações entendam a importância disto para o futuro, que realmente às vezes é complicado todo este nível de dados que se querem, mas da nossa parte, não sei, eu posso simplificar o tema como dificultar um pouco, não é? Mas é claro que isto é sempre o copo meio cheio e meio vazio. Nós, o Grupo NEIA, conseguimos sistematizar esta informação porque realmente trabalhamos esta informação há muitos anos, e mesmo assim não é fácil, mesmo assim temos que exigir muito do Departamento Financeiro, do Departamento de Recursos Humanos, porque há sempre dados que são um pouco diferentes, e aí preciso buscar alguns dados e sistematizá-los, da manutenção, da gestão de topo, inclusive, nem que seja com a mensagem do CEO, etc. É preciso sistematizar e não é fácil. Agora, é claro que isto pode-se ver dos dois lados. Começar com tanta informação do zero é complicado, mas é preciso começar, e o meu conselho, isto, a conjuntura internacional a isto obriga, simplificar esta informação toda que estes relatórios pedem não é fácil, porque isto obedece às exigências do GRI, e uma coisa é fazer relatórios e dados que sejam aceitos internacionalmente, pela banca, etc. Outra coisa é reunirmos apenas alguns dados que nos dão mais jeito ou que são mais simples, não é? Daí que o simplificar, como foi aqui sugerido, eu penso que é de todo inviável, porque senão estes relatórios não são aceitos. Agora, é preciso começar do zero, é preciso mão de obra, é preciso tempo, é preciso horas e dedicação. Não sei se era esta a opinião. Não, tudo. Não, eu acho que é possível ser um bocadinho mais simples. Atenção que eu conheço outras plataformas. Isso é sempre possível, dificultar e simplificar. Pronto, é um bocadinho, mas nunca é simples. Eu só queria deixar aqui duas notas. Tenho pena que não haja aqui dois grupos que se tinham inscrito a primeira vez. E tenho pena, gostava de os ouvir. E depois, Carlos, queria só dizer o seguinte: estavam inscritos, não sei como é que souberam, 4 consultores para esta sessão de hoje, que nós recusamos a presença, porque dissemos que isto era uma sessão de trabalho. Pronto, porque consideramos que não era ainda a altura dos consultores virem procurar oportunidades, ou seja, mas era claro, era muito claro. Eu disse, isto ainda é uma sessão de trabalho, pronto, é fechada aos hoteleiros, e pronto, só queria dizer que nós vamos realmente também investir na formação, em sensibilizar, como o Pedro e todos os presentes sabem, isto é um tema, é o nosso futuro comum, não há volta a dar, Carlos, acho que todos percebemos que é assim, que vai ter impactos a todos os níveis, desde os níveis financeiros, aos níveis de rating das nossas empresas, aos nossos clientes, aos nossos trabalhadores, aos nossos parceiros de negócio, tudo vai ser sujeito a um escrutínio, como é que nós estamos na performance ESG, não tenho dúvidas nenhumas, e portanto temos mesmo que continuar neste caminho e a fazer tudo para que top-down, bottom-up, como se seja, estejas tudo muito vocacionado. Agora, de facto, pronto, o caminho faz-se caminhando, como eu já dizia, e é preciso aqui
dar um bocado de nota disto, desta necessidade que todos temos em dizer, no fundo, walk the talk, e o report é também isto, não é? É mostrar que efetivamente temos prova dada de que estamos no caminho certo, não é? Portanto, eu também acho que é fundamental termos este report. Pronto, Carlos, agora calmo mesmo. Bom, obrigado, Cristina. Bem, eu antes de mais queria voltar a agradecer de facto a presença de todos. Devo dar nota de que todos ficámos até ao fim depois desta hora e meia, devo dizer, não fui eu que fiz, quem fez foi a Gisela, fez esta apresentação toda, mas devo dizer que foi uma excelente apresentação e queria dar os parabéns à Gisela e também à Simor, de facto, pelo contributo que deram aqui para o programa, que foi de facto uma coisa extraordinária. Mas deixem-me só explicar um pouco, porque isto é preciso também perceber-se a essência das coisas. O programa Empresas de Turismo 360 não é um programa do Turismo de Portugal. O programa Empresas de Turismo 360 é um programa que foi desenvolvido em conjunto entre o Turismo de Portugal, a Confederação do Turismo Português, diversas instituições associadas ao tema da sustentabilidade e 11 instituições de crédito. Portanto, o programa resulta de uma parceria grande que teve, de facto, esta preocupação, e aliás o Henrique disse bem que a determinada altura que as empresas vão pagar caro numa determinada altura se não começarem a fazer este caminho, porque de facto todos nós partilhávamos esta preocupação, que era, de facto, temos que evoluir o mais rapidamente que pudermos nesta dimensão, porque esta dimensão vai fazer a diferença entre as empresas que são mais competitivas ou não, quer do ponto de vista no negócio, quer do ponto de vista de acesso a fontes de financiamento. E o Turismo Portugal interveio aqui porque, de facto, é um processo difícil, não é um processo fácil. Como diria outros, se fosse um processo fácil, enfim, nós temos outras coisas mais complicadas para tratar, não é? É porque é um processo difícil e entendemos todos que para ajudarmos as empresas do setor a fazer este processo de transformação, porque é um processo de transformação, isto não é um processo de reporte, não estamos a fazer um reporte, estamos a fazer um processo de transformação das empresas, as empresas precisavam de ajuda. E precisavam de ajuda, desde logo, em algo muito simples, que era chegar ao GRI, e o Pedro, aliás, agradeço também a intervenção do Pedro, porque referiu isto, chegar ao GRI, às normas internacionais, aos padrões internacionais, e definir algo que fosse suscetível de ser comunicado às empresas. Que temas materiais é que estão em causa? Que indicadores é que devem ser vistos? Como é que devem ser aferidos? E isto, de facto, tem uma credibilidade, porque tem uma credibilidade que lhe dá as normas internacionais sobre esta matéria. Podemos simplificar. Admito que sim, vamos simplificar, podemos interagir, integrar com outra coisa. Agora, a questão é, ou este é um documento sério, ou é um documento onde se coloca um conjunto de informação, enfim, que pode servir para a empresa numa primeira fase, mas não servirá seguramente numa fase subsequente. Ou seja, o que está aqui em causa é o reporte ESG ao nível de padrões internacionais, explicado que foi, através deste processo conjunto que se iniciou em novembro, às empresas como é que deveriam fazer e como é que os temas materiais deveriam ser analisados e avaliados. Nós temos feito um conjunto de ações de formação, que aliás tem tido também bastante adesão por parte das empresas, onde tentamos explicar efetivamente o que é que são todos estes temas e como é que eles de facto podem ser aferidos. Isto não faz com que as coisas sejam fáceis. Não são fáceis, mas o tema não é um tema de reporte. Se eu reportar dados de uma organização que não está preparada para reportar, vai ser um problema, sempre. Porque se eu não tiver a organização a trabalhar no contexto destes indicadores, a instituir procedimentos e processos de verificação destas medidas, claro que dificilmente eu vou depois conseguir reportar, ou então tenho que estar 6 meses a recolher informação que não consegui instituir durante o meu processo anual. E, portanto, aí vou ter que ter não sei quantas pessoas a trabalhar, já tenho que as ter. Se não tiver a organização preparada para isso, ainda mais. Ou seja, isto é um processo de transformação, não é um processo de reporte, é um processo de transformação. Este processo de transformação implica, claro, que a empresa olhe para a sua própria organização, perceba o que é que tem que medir, perceba o que é que tem que fazer do ponto de vista de tecnologia para que essa medição possa ocorrer da forma mais eficiente possível, ou seja, com a alocação mínima de recursos. Isso dá trabalho. Mas é a forma de o fazer, é a forma de depois fazer o reporte de uma forma mais simples, continuar a dar trabalho, mas menos trabalho, porque a organização está preparada para isso.
E, portanto, isto não é só um tema de reporte, é um tema de transformação da própria organização. E eu devo dizer que muitas empresas aliás, grande parte das empresas do setor estão a fazer esse processo de transformação. Muitas chegaram a nós e dizer, bem, nós já medíamos alguma coisa, mas de facto não tínhamos as coisas mais sistematizadas. Tínhamos, aliás, grandes grupos hoteleiros que nos disseram isso. Nós já fazíamos o nosso relatório, já fazíamos esta medição, mas assim, tão sistematizado não tínhamos. Até foi útil para nós, para nos ajudar a sistematizar a forma como nós vamos recolher a informação e a vamos reportar. E, portanto, da nossa parte, e quando eu digo da nossa parte, digo enquanto parte de um conjunto grande, onde também faz parte a HP, onde faz parte todas as associações empresariais, totalmente disponíveis para olhar, para ver de que forma é que podem ser feitas integrações, na exata medida em que isto são relatórios, não são nossos, são relatórios das empresas, não é? E, portanto, o aceder à informação que esteja diretamente na administração para automaticamente inserir no relatório da empresa, teremos que ver se isso é possível, não sei. Mas se for possível, naturalmente nós faremos este caminho, porque nós também pugnamos por tentar simplificar ao máximo aquilo que já é complicado, mas que fica mais complicado se não o simplificarmos. Gostaria também de dar aqui nota do seguinte, o processo tal e qual, e este programa tal e qual como foi delineado, tem aqui um conjunto forte de formação, e hoje foi um exemplo disso mesmo, formação sobre a ferramenta em concreto, mas nós temos formação sobre o programa genericamente. E aquilo que está previsto é que as empresas que se envolvem no programa, Empresas de Turismo 360, têm no fundo 2 anos, 2 exercícios económicos, antes de começar a reportar. Ou seja, há empresas que já estão preparadas para o fazer. O caso do Grupo NEIA, que agora aqui deu nota, está preparado para o fazer, com as dificuldades que isto tem, mas está preparado para o fazer. Outras não estarão, são aquelas que estarão a zero. Essas, naturalmente, que têm que ter um processo. E aquilo que o programa pede às empresas é que aquelas que se envolvam no programa Empresas de Turismo 360, que no seu início, no fundo, é o compromisso com os princípios associados ao programa, no espaço de 2 anos comecem a fazer o reporte. O que significa o quê? Significa que as empresas que neste momento, de facto, não têm ainda a sua organização estruturada de modo a recolher esta informação, o podem fazer de uma forma faseada, olhando para aquilo que deverão ter que reportar nos tempos mais próximos e comecem a trabalhar essa informação, de modo a que daqui a 2 anos já possam ter os processos instituídos e o reporte mais facilitado. Ou seja, o que está aqui em causa não é, nós não estamos a pedir às empresas para fazerem o reporte para a semana. O que nós estamos a dizer é, envolvam-se no programa Empresas de Turismo 360. Algumas serão aquelas que até ao final de abril terão também o reconhecimento público disso, como é evidente, porque isto é algo que custa, poderão já fazer o reporte e já o terão feito. E devo dizer que já são várias empresas que fizeram o reporte. E lá está, não é fizeram o reporte, é que fizeram esse processo transformacional, que lhe permitiram fazer o reporte. Outras empresas não estão ainda nessa fase. Não tem problema. O que é preciso é perceberem que esta questão é importante, perceberem que esta questão pode ser crítica e será crítica naquela que é a sua atividade próxima e começar a fazer esse caminho. E esse caminho é perceber, então o que é que eu tenho que medir? Tenho que medir isto, tenho que medir aquilo. Como é que eu vou medir? Como é que eu vou simplificar a minha vida de medição? Como é que eu vou fazer as coisas mais automáticas? Daquilo que eu posso fazer. Como é que eu posso simplificar a minha vida depois no reporte? E o reporte é o passo final. No fundo, o reporte é o resultado de toda a gestão que se foi feita durante o ano, que foi uma gestão ESG. O tema aqui não é fazer reporte por fazer reporte. É um tema de transformação organizacional. É um tema de fazer uma gestão ESG das empresas, que vai resultar, sim, no reporte daquilo que se faz. Isso é, de facto, a parte importante. É um processo. Uns estarão mais avançados, outros estarão mais atrasados ou não tão avançados. É algo que, mais tarde ou mais cedo, todas as empresas vão ter que estar a reportar, mas tem aqui um tempo, e este tempo de passagem. Para aqueles que já estão nessa fase, naturalmente vão reportar, e felizmente já temos aqui vários reportes disso. Para aqueles que não estão nessa fase, é envolverem-se no programa, verem o que é que tem que ser medido, transformarem a sua organização. Isto implica também muito do ponto de vista de gestão cultural, e eu sei muito, todos me conhecem, não é? Há muito tempo e há muitos anos que andamos juntos nestas batalhas, não é? Eu sei o quão difícil é isto, mas eu sei o quão importante é isto.
eu sei o quão importante é isto. E eu sei o quão caro vai ser para as empresas se elas não começarem a fazer este caminho. E é isto que nós estamos a tentar evitar. É pôr, de facto, o setor do turismo e as empresas do turismo, que já são das mais competitivas do mundo, que continuem a liderar esse processo e que não fiquem para trás porque, entretanto, não se adiantaram neste processo de ESG. E portanto, fica aqui um pouco enfim, a minha mensagem final. Reconhecemos as dificuldades, é por isso mesmo que fizemos esta parceria grande para vos ajudar neste processo. Não é um processo de reporte, é um processo de transformação organizacional e é isso que tem que ser encarado, que depois vai facilitar o processo de reporte. É um caminho, uns estão mais à frente, outros não estão tão à frente. Os que estão mais à frente já estão a reportar, felizmente. Os que estão mais atrás têm que ter a noção de qual é o caminho, é este, e têm que ir preparando a sua empresa para, no espaço de 2 anos, que é aquilo que o programa prevê, poderem então começar a fazer esse reporte. E, portanto, esta dimensão que é, podemos ir pouco a pouco, mas quando o relatório for impresso, esse relatório tem que estar de acordo com as normas internacionais. Porque senão, desculpem a expressão, mas vamos estar a trabalhar para o boneco, porque vamos estar a fazer uns papéis que depois cada um faz os seus e verdadeiramente não vão ser reconhecidos junto dos investidores, junto das instituições de crédito, junto dos grandes clientes que vão passar a pedir isso, não é? E alguns aqui, provavelmente isso já acontece, de grandes clientes internacionais que têm a preocupação de perceber qual é o envolvimento de cada empresa com esta dimensão da ESG, e portanto tem que ser documentos e reportes que sejam de facto aceitos e credíveis nacional e internacionalmente. Repito, disponibilidade total para reolhar para as coisas, desde que isso não coloque em causa aquilo que é a credibilidade do reporte que se está a fazer, porque isso é a essência do próprio reporte e do próprio programa. E pronto, queria terminar agradecendo novamente, disponibilizando-nos a nós, Turismo Portugal, para vos ajudar. A Gisela está quase, como diria o Cristiano Ronaldo, a 150% neste programa, e portanto ela tem aqui N conhecimento que pode de facto transmitir. Temos vindo a fazer um conjunto de sessões de formação e vamos continuar a fazer sessões relativamente à questão do Forest, e aquilo que eu vos peço é que não desmoreçam, antes pelo contrário, encarem isto de facto como um desafio, mas é como uma grande oportunidade. É o de estarmos todos juntos a trilhar este caminho. O pior que poderia acontecer é cada um ficar por si e as empresas e vocês ficarem sozinhos, não é? Nós estamos aqui para vos ajudar nesse caminho. E, portanto, daquilo que nós possamos fazer para vos ajudar, o que significa também poder simplificar naquilo ou naquilo outro que possamos fazer, também estamos aqui para isso. Muito obrigado a todos. Carlos, muito obrigada. Eu acho que o facto de haver 2 anos pela frente também ajuda. E estas ações, pronto, para alguns que estão neófitos aqui, temos que começar por outro tipo de ações de sensibilização, já se percebeu, porque a plataforma, de facto, no fundo, o fim do report, como o Carlos dizia, muitos já fazem. Eu gostava de saber que outros grupos para lá do NEA é que efetivamente já fazem isto e que estiveram envolvidos desde o princípio, que poderiam ser assim uns bons, também para partilharmos aqui alguma experiência entre nós. E pronto, acho que aquilo que o Carlos estava a dizer é evidente, quer dizer, nós contamos sempre com o Turismo Portugal como parceiro. E, portanto, o Turismo Portugal serve aqui um bocadinho deste elemento de ligação com a banca, com com instituições públicas também, com Bruxelas, com etc. Compreende-se que os hotéis, que, embora tenham que fazer este caminho, atenção, isto não está preparado para todos. Verdadeiramente não está. Não vale a pena ter ilusões porque não está. Não está preparado para muitas PMEs, não está preparado, é como outro tecido económico, é como se nós tivéssemos de repente todos os restaurantes tinham que fazer isto. Sim. Ou todo o alojamento local, ou todas as empresas de tuk-tuk, não é possível. Portanto, há de facto ritmos diferentes, casos de generalidade diferentes, embora concorde que este é o caminho, no sentido que, sem dúvida nenhuma, as empresas têm também a sua cota-parte de responsabilidade a cumprir os objetivos do desenvolvimento sustentável, da descarbonização da economia, a transição climática e digital at the same time. Temos todas obrigações individuais e coletivas a preencher, sem dúvida nenhuma, como o Carlos dizia, para as empresas do turismo, porque é este também o seu core.
e as empresas de hotelaria vivem de sua reputação, da relação que têm com a comunidade e com o meio ambiente, serão as primeiras a querer seguir este caminho, sem dúvida nenhuma. Muitas já o fazem, falta sistematizar, também concordo que a padronização da informação é algo que, vindo de Bruxelas, e só aquela diretiva da taxonomia é um bruxedo, não é? Vamos ver como é que as coisas também vão evoluindo. Só o próprio nome taxonomia é altamente curioso, e de facto é verdade que se agora só é obrigatório para algumas, vai tornar-se também um caminho para todas. A meu ver, não será este ainda. Vamos, do que tenho visto e lido, mesmo a nível comunitário, vão ver algumas nuances. Não vejo como é que não pode ser assim. Mas não há dúvida nenhuma que todos sabemos que temos uma cota parte de responsabilidade e temos que o fazer preenchendo de facto aquilo que são lá está. Aqui não é o walk the talk, mas é talk the walk. É de facto reportar aquilo que já se faz de forma sistemática e padronizada. Aquilo que a Ana dizia é verdade. Há que padronizar para depois podermos todos também ter resultados coletivos, e o próprio Turismo Portugal fará o seu papel no tocante a essa matéria. Portanto, era importante ter informação desses grupos, ter a formação, ter a sensibilização e podermos fazer mais umas sessões, no fundo, do Turismo 360, já ligados a esta plataforma. Eu só ia pedir um favor, se Cristina, ficar com a Gisela, só aqui uma questão, porque sair. O Francisco Santos disse aqui, refere aqui uma questão importante. Eu há pouco, quando eu referi que as empresas têm 2 anos, ela no contexto do programa Empresas de Turismo 360, portanto, o compromisso com o programa inclui o de, no espaço de 2 anos, começar a reportar. E, portanto, significa que um caminho de 2 anos para fazer o reporte. É claro que há empresas que, pela sua dimensão, leia-se as grandes empresas, exato, já não têm 2 anos. Porque elas em Têm 2024 mesmo já têm que ano. fazer o reporte. Pronto. E, portanto, significa que têm menos do que os 2 anos. Mas, pronto, as outras, as médias, as pequenas, enfim, terão mais tempo, essas aí. E, portanto, no contexto do programa é que, de facto, existe este caminho de 2 anos entre o tomar conhecimento, o compromisso e o começar a reportar. A banca vai exigir, como há pouco o Henrique dizia, basta só lá ter uma frase a dizer sim, tenho relatório de sustentabilidade, já apitam luzes, e daqui a pouco certo. É preciso, obviamente, que se sustente isso com informação, de facto, já se sabia, quer dizer, claro. Já se sabia, não é? Isto era um caminho que já estava anunciado há muito tempo pelos grandes deste mundo. E, portanto, já sabíamos que quando o Larry Fink fez a sua manifestação junto das empresas nas quais aquele fundo hiper-ultramilionário investe, já sabia que isto ia ser o caminho. E agora é evitar um bocadinho que por aí também passa o greenwashing, mas isto são outros 500. Pronto, eu acho que, Carlos, podíamos combinar depois aqui fazer uma série de sessões, mais uma vez, de catequização, por grupos, com alguns destes grupos que também já fizeram esse caminho, e sem ser só os grandes, por escalas de empresas, podemos falar aqui um bocadinho e fazer aqui umas ações de sensibilização que depois levassem a formação mais profunda, etc. Acho que podíamos falar um bocadinho sobre isso. Ok, muito bem. Pronto, um bom almoço. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Obrigada. Muito obrigado. Boa tarde, obrigada. Obrigada, boa tarde. Obrigada. Boa tarde, obrigado.